Está no ar o IAI Talk Show. Para comandar o programa, Professor Caixeta. Seja bem-vindo à segunda temporada do IAI Talk Show. A ideia continua sendo a de trazer histórias de vida que sejam inspiradoras para você, né, que está assistindo ao nosso programa, mostrando que os mais diversos sonhos são possíveis aí de realização. E nessa segunda temporada, nós definimos que o tema de fundo seria Raízes Piracicabanas, e isso significando a identificação de pessoas que ou tivessem nascido em Piracicaba ou que tivessem passado boa parte da sua vida na cidade, seja infância, seja juventude, e que, ao sair de Piracicaba, acabaram tendo aí um reconhecimento, um destaque, um sucesso profissional, tá? E isso acaba sendo ilustrativo de uma série de inspirações que a gente vai tentar compartilhar com você. E a reação que eu espero é a reação aí de surpresa. Você não imaginaria que determinada pessoa tivesse essa relação tão forte com a cidade de Piracicaba. E nesse sentido, no episódio de hoje, a gente tem, né, a grande honra de receber o maestro Jamil Maluf, né, um expoente aí nas artes musicais, e que vai trazer um pouco aí dessa sua história muito bonita de vida. E para que tudo isso pudesse acontecer, nós temos aí o prazer de contar com o patrocínio aí de uma série de instituições, né? A começar do PSEG, que é uma instituição educacional voltada para educação universitária em Piracicaba, a Santeri, farmácia humanizada, que está abrindo novas lojas na cidade, a Vila Bela Acabamentos, que inclusive abriu uma nova sede também na cidade de Piracicaba, a ARC, a Arquitetura Ricardo Chaim, que tem assinado aí uma série de projetos importantes para Piracicaba e região, e a Delinte, né? A Delinte é a locação de bicicletas elétricas e entregas sustentáveis, empresa sediada em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, já há um certo tempo. Seja bem-vindo, Jamil Maluf. Jamil Maluf, a quem carinhosamente eu chamo de Jamo, né? Ele é piracicabano, né? Nascido em 8 de dezembro de 1950, portanto, sagitariano, né? E
conservadíssimo aos 71 anos, né? É regente titular da Orquestra Experimental de Repertório e maestro emérito da Orquestra Sinfônica de Piracicaba. Tudo bom, Jamo? Tudo bem. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer muito o convite, fiquei muito emocionado. Professor José Vicente Cacheta, que eu vou chamar de Zé Vicente daqui para frente, e você me chama de Jamo, que aí fica bem melhor tudo, né? Estou muito contente de estar aqui para a gente poder fazer esse bate-papo. Muito feliz mesmo. Legal. O Jamo, quando me vem à cabeça aí a sua imagem, né? E isso acaba trazendo associada muito a imagem da sua família, né? Sim. Eu me lembro muito bem, acho que de todos, né? A começar do seu pai, o Jamil, que, dentre outras coisas, né? Eu me lembro ele como festeiro oficial da Festa do Divino no Rio Piracicaba, né? Exatamente. Eu acho que foi no início da década de 80 que ele acabou assumindo essa função. Uhum. Tinha o encontro das bandeiras, né? Algo folclórico muito importante para a cidade. Naturalmente, me lembro bem da sua mãe, né? A Tauge, né? Que para os mais chegados era a Tauginha, né? Isso. Sempre muito dedicada a causas sociais e fez um trabalho muito elogiado junto ao NUPROM, né, que era o Núcleo Promocional Robert Koch, que tratava, dentre outras coisas, da saúde dos tuberculosos, né, em Piracicaba. Uhum. Me lembro também dos seus irmãos, né? O Renato, professor universitário, né? Acho que hoje deve estar no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Me lembro do Fernando, né? Que também professor, né? Me lembro do César, né? Está em Campinas. Em Campinas e mexendo com TI. Me lembro da Maria Aparecida, Maria Aparecida, que foi enfermeira-chefe dos principais hospitais de Piracicaba. Isso. E ao que fui informado, parece que ela agora está abrindo uma lojinha, né, para fazer sangue árabe aí, né? Então a Maria Aparecida está com uma loja agora. Sangue árabe fala mais alto, né? É isso aí. E então, Jamo, eu acredito e queria ouvir um pouco de você que esses tempos aí com a família marcam lembranças importantes de Piracicaba, não? Exatamente. Muito, muito importante. Eu cresci numa época, Cacheta, em que a vida era muito boa em Piracicaba, muito boa mesmo, né? Uma das coisas que acontecia, como eu sou muito antigo, nasci em 1950, né? Uma das coisas que acontecia era que a gente tinha vizinhos, a gente tinha amigos, todos nos visitávamos, né? Naquela época ainda não tinha essa coisa de ficar assistindo novela, coisa. Então, depois do jantar, era o momento em que as famílias se visitavam, né? E eu ia junto com meu pai, com a minha mãe. O meu pai era uma pessoa muito alegre, né? Uma pessoa que se dava bem com todo mundo. Eu não conheço ninguém com quem meu pai tenha se dado mal. Então, foi também muito, muito legal essa proximidade, apesar de eu não curtir futebol como ele gostaria que eu curtisse. Mas, para isso, ele já tinha os outros 4 filhos, né? Que curtiam. Eu sempre fui muito, muito dedicado à música, Cacheta, desde essa época. Então, enquanto meus irmãos estavam lá jogando uma pelada, eu estava na sala de visita. Minha casa, na Rua Dom Pedro I, tinha uma sala de visita, que só era aberta quando tinham as visitas. E nessa sala tinha um piano. E é nessa sala que eu passava, todas as horas do dia, tocando piano,
né? Não queria saber de fazer esporte, nem de jogar futebol, nem nada. Mas eu curti muito a vida da família, muito. Meu avô Jorge também era uma pessoa incrível, minha avó Felícia, minha tia Ivone, enfim, eu tive uma infância muito feliz. Isso eu posso dizer que me marcou para o resto da vida, que até hoje faz com que eu valorize muito a minha família. Não por ser família, por ser as pessoas que eles são, né? As pessoas valorosas que eles são, cada um do seu jeito, né? Procurando viver da melhor maneira possível e também pensar no outro, né? Que isso foi um legado que minha mãe e meu pai também deu para a gente, né? Então, foi muito bom. Eu sou um piracicabano que viveu momentos muito felizes na sua terra. Beleza. E aí, Jamo, num determinado momento da sua vida, você resolveu sair de Piracicaba. E imagina-se que na sua bagagem, né, você deve ter levado memórias carinhosas da cidade e, quem sabe, algumas outras memórias não tão carinhosas. Eu queria que você contasse um pouco sobre isso. Como que foi a sua saída de Piracicaba? Bom, a minha saída de Piracicaba foi assim. Meu pai queria que eu fosse médico, né? E você já viu, filho de família árabe, primeiro neto, primeiro filho. Então, tinha que ser médico. Aí eu fiz um acordo com ele. Eu falei, olha, eu vou para São Paulo, vou fazer o cursinho, né? E vou fazer o vestibular. Só que se eu não passar no vestibular, você me deixa fazer música, né? Evidentemente, eu não passei no vestibular porque eu não estudei o suficiente para isso, né? E eu vivia mais na roda dos músicos e coisas assim. Não passei no vestibular, comecei a fazer um curso de música, onde hoje é o Museu de Belas Artes, ali na frente do Museu da Língua Portuguesa. Naquela época tinha um curso muito importante de música, mas era um curso que não fornecia diploma para ninguém, né? Mas ali tinham alguns dos grandes professores de música. E eu comecei a estudar ali também, sempre pensando, visando o momento de ir embora do Brasil, né? Eu cheguei em São Paulo em 1969 e eu fui embora do Brasil em 1972, né? Então, eu fiquei alguns poucos anos aqui em São Paulo. Aí eu me inscrevi num concurso de composição. Eu não queria seguir a carreira como compositor, eu já tinha em mente seguir a carreira de maestro, né? Mas aí eu escrevi uma obra, e a obra foi muito bem avaliada. Na época tinha um concurso de composição do Instituto Goethe, e eu queria justamente ir para a Alemanha. Aí eu fiz essa prova, inscrevi meu quarteto de cordas lá e o quarteto ganhou. E eu ganhei o dinheiro, e com esse dinheiro eu paguei minha passagem para ir embora do Brasil. Saí aí do aeroporto de Viracopos, com a minha mãe aos prantos, né? Evidentemente, e fui embora para a Europa, para a Alemanha. Cheguei numa tarde de domingo na Alemanha, falando quase nada de alemão, ou seja, uma coisa muito assim, de aventura mesmo, sabe? Vamos ver se vai dar certo, se não vai. E aí eu comecei a estudar uma maneira de me manter lá também, porque, na realidade, meu pai já não estava podendo, naquela época, manter os 5 filhos, muito menos um filho morando na Alemanha. Naquela época era o marco alemão, né? Não existia euro ainda. O marco sempre foi uma moeda muito forte, né? Então, a gente precisava de muitos cruzeiros, né, da época para comprar o marco, né? E chegou um ponto em que realmente eu não estava mais conseguindo me manter, mas eu não queria voltar para o Brasil, eu estava indo bem no meu estudo e tal. E aí eu conheci Cláudio Santoro, esse grande compositor brasileiro, e o Cláudio Santoro me tomou como aluno de regência,
e também me arrumou alunos. Os filhos deles estudavam piano comigo, os amigos dos filhos estudavam piano comigo, e eu consegui ir me segurando na Alemanha, né, com essas aulas de piano que eu dava, tal, e continuando o meu curso na Escola Superior de Música. Até que 2 anos depois, eu tive a bolsa, finalmente, a bolsa de estudos do Instituto DEAD, que essa bolsa era uma bolsa fantástica, pagava muito bem, só que aí eu tive que me transferir, porque eu ganhei a bolsa para estudar com um professor específico, e eu fui para o norte da Alemanha. E foi lá que eu fiquei, e lá que eu fiz o meu exame como maestro. Então, ao todo, foram mais de 5 anos na Alemanha, e eu voltei apenas uma vez para o Brasil, justamente para ser padrinho do Renato, meu irmão, do casamento do Renato, e depois voltei para a Alemanha de novo. E aí fiz meu exame final e, portanto, eu sou formado na Alemanha, né? E meu diploma até hoje eu não tomei nenhuma providência para reconhecer aqui no Brasil, apesar de ser de uma das maiores escolas de música do mundo, né? Eu não teria dificuldade em reconhecer. Mas, como eu nunca dei aula, minha carreira sempre foi feita no palco, né? Então, eu, até o momento, não tive a curiosidade de reconhecer esse diploma, né? Então, isso foi isso. Quer dizer, a minha vinda para São Paulo foi meio relâmpago, e minha estadia em São Paulo também foram muito poucos anos, e aí fui embora para a Alemanha. Depois, quando eu voltei aqui para São Paulo, e tive o meu primeiro emprego em Tatuí, lá no Conservatório Tatuí, foi o meu primeiro emprego. E, inclusive, esses dias agora, dia 11 de junho, eu vou reger a minha orquestra em Tatuí, um concerto em Tatuí, e eu nunca mais voltei para Tatuí, desde aquela época, quer dizer, 30 anos, sei lá quanto tempo, que eu não fui para Tatuí, estou muito feliz de voltar lá. E foi isso, Cacheta. Aí, evidentemente, eu fiquei um tempo em Tatuí, aí o Teatro Municipal me contratou, e aí começou minha carreira. Esse ano, eu entrei em 1980, né, no Teatro Municipal. Esse ano eu estou completando 42 anos. Eu sou o regente mais antigo da casa do Teatro Municipal, completando 42, já estou aposentado, né, pelo Teatro Municipal, e completando 42 anos. Essa foi, assim, em rapidíssimas pinceladas, a minha trajetória de Piracicaba para São Paulo, de São Paulo para a Alemanha, da Alemanha de volta para São Paulo. Legal. Ô, Jamil, então, assim, tentando também resumir mais ainda o que você disse, né? Você é maestro, né? Você é pianista e é compositor. Compositor mais ou menos, né, Cacheta? Compositor mais ou menos. Né? E essa formação de maestro, de regência, ela acabou acontecendo principalmente na Alemanha. Exatamente. Exatamente. Então, eu vou fazer uma pergunta de curioso, e você me perdoa se também for de ignorante, tá? Como que se forma um maestro, né? O maestro, ele tem que dominar, quem sabe até tocar vários instrumentos. Como que isso funciona? Olha, a carreira de um maestro é uma carreira extremamente difícil, mas extremamente difícil. Por isso que é muito raro você ver um maestro famoso com 18 anos, 19 anos, coisas assim, né? Ou 22, ou 23, né? Você vê mais um futebolista genial, super jovem, já aparecendo num time de futebol, mas um maestro na frente de uma grande orquestra geralmente já está com seus cabelos brancos, né? Ou começando a embranquecer. Por quê? Porque o repertório do maestro é um repertório muito grande. Você pode imaginar, a gente tem que conhecer os principais concertos de piano, de flauta, de oboé, de clarinete, de violino, de violoncelo, de contrabaixo, etc., fora as sinfonias, os oratórios, as aberturas. O período de formação do maestro
ele não precisa saber tocar todos os instrumentos, mas ele precisa ter uma formação teórica extremamente substantiva da construção do instrumento, como o instrumento é construído, qual é a técnica do instrumento, como se usa aquele instrumento. Então, isso é o que a gente chama de orquestração. O curso de orquestração é um curso muito longo e muito pormenorizado que a gente tem que fazer, que faz com que o maestro olhe um texto da partitura e saiba como aquilo lá vai soar. Fora isso, tem os exercícios auditivos, né, para você conseguir, por exemplo, um maestro, quando ouve aquela massa de instrumentos, a minha orquestra tem 100 músicos, né, aquela massa de instrumentos, de repente algum instrumento tocou alguma coisa errada, ele vai lá e tem que perceber aquilo e corrigir aquilo, né, porque um dos trabalhos do maestro é esse daí. Então, tem toda essa parte técnica, teórica, que a gente tem que conseguir, né? E, por outro lado, Cacheta, o que acontece? O maestro é uma pessoa que tem que ter uma imaginação musical, né? Ele tem que ter uma imaginação, ele tem que ter uma imaginação sonora, ele tem que saber o som que ele vai querer tirar da orquestra. Isso ele tem que saber muito bem. E tem que saber quais são os meios para ele tirar aquele som. São vários cursos de regência que fazem experiências muito interessantes. Você pega, vamos supor, 2 maestros, né? E a mesma orquestra, a mesma música. Vai o maestro A, rege um trecho daquela música, vai o maestro B, rege aquele mesmo trecho, com aquela mesma orquestra, não é? E soa diferente. Por que soa diferente? Porque cada maestro transmite, através do seu gestual, através da sua experiência, através do que ele fala para a orquestra, ele transmite conhecimentos que vão incutir uma interpretação personalista, uma interpretação pessoal. Por isso, todo grande maestro é aquele que tem um som próprio e sabe imprimir o som. Agora, isso é muito louco, Cacheta, por quê? Porque a música de todas as artes é a arte que... Pintura, por exemplo, você vê o quadro, você vê a cor. O teatro, você ouve o texto. Mas o som não tem forma, o som não tem cheiro, o som não tem nada disso. Entende? Então, é uma coisa muito louca você imaginar como é que isso é formado e como é que isso acontece. É realmente muito, muito complicado. Então, os anos é que vão trazendo para o maestro aquela experiência dele chegar, por exemplo, para a orquestra, para os violinos, falar, olha, esse lugar aqui, vocês estão tocando muito forte, eu quero que vocês toquem um pouco menos forte, né? Não põe muito vibrato, põe menos vibrato. Aí ele vai e rege, e o som é outro, né? Quer dizer, ele soube fazer com que essa linguagem abstrata, que é a música, porque a música é o auge da abstração em arte, né? Que essa linguagem abstrata seja entendida pelo músico e depois soa. O público que está ouvindo, ele pode não entender de música. Aliás, não é necessário você entender de música para gostar de música. Não é necessidade. Você não vai ser um músico profissional, você vai ser um amante da música, né? Então, faz com que aquele público ouça aquela orquestra e fala, nossa, aqui tem uma coisa especial, nossa, está diferente, nossa, está tão bonito isso, né? Não está barulho, está música, né? Porque tem uma diferença de ruído, de barulho e de música, né? Então, para você conseguir a música no lugar do ruído, no lugar do barulho, você tem que ter sensibilidade musical, né? Então, é uma carreira complicada, são muitos anos para você chegar a ter essa percepção sonora, né? Claro, Cacheta, você, inclusive, com a carreira que você fez, você pode entrar numa universidade e começar a estudar o fenômeno sonoro. Evidentemente, né? Tem toda uma explicação científica para isso daí, né?
Mas tem o outro lado da questão, que é o artístico. Aí não adianta você estudar quantos decibéis, quanto isso, quanto aquilo, você entendeu? Porque o lado artístico ele tem a ver com sensibilidade, com percepção. Legal. E Jamo, um outro aspecto que acho que chama atenção, né, na figura do maestro, do regente, é que, acima de tudo, ele é um líder, né? Ele tem sob a sua batuta aí um corpo de músicos, uma orquestra, né? Você comentou no seu caso aí, né, em torno de 100 músicos. Então, essa é uma qualidade, é um atributo fundamental para o bom profissional, para o bom maestro. Agora, eu queria aproveitar o exemplo que você deu, de você ter dois maestros tocando uma mesma obra e o som, né, acabando por sair distinto, né, em cada uma das orquestrações aí. Eu queria saber o seguinte, e de novo você me perdoa, né, o curioso, o ignorante aqui. Imagina. O maestro, quando está regendo, ele gesticula. Isso. Certo? Isso. E eu estou entendendo que os gestos acabam ocorrendo principalmente para avisar que um músico ou um instrumento deve iniciar ou deve parar e que deve estar num ritmo mais forte ou menos forte. É mais ou menos isso. Agora, os gestos em si, eles são padronizados? Porque a gente às vezes vê, eu não saberia citar nomes, mas maestros que são, né, mais acrobáticos, né? Isso. E daí você tem maestros que são mais performáticos. Né? Então, como que é isso na formação do maestro? São ensinados os padrões de gesticulação que devem ser utilizados? Como que isso funciona? O Cacheta, a nossa técnica, comparada à técnica de um pianista, de um violinista, é nada. É nada. O meu professor, ele falava, a técnica de regência, o gestual que você faz, é 2% do que você precisa para ser um maestro. Isso é muito verdade. Tem um gestual básico, né? Por exemplo, uma valsa, geralmente, é em 3. O 3 desculpa desenhar aqui, eu não sou desenhista, mas é a figura do triângulo, né? Então, o gestual é triangular, né? Tem um outro gestual, que é a figura do quadrado, né? Então, o gestual é quadricular, né? Muito bem. Então, gestual básico, você ensina. O mais curioso é que o músico da orquestra não é ensinado, entre parênteses, né, a respeito desse gestual. Ninguém fala para o músico da orquestra, olha, isso aqui é um 3, isso aqui é um 4, isso aqui é um 2. Você entende? Ele vai na regência, ele vai no impulso, porque reger, Cacheta, é dar impulso. Essa é a melhor definição da regência. Então, por exemplo, enquanto eu estou assim, ó, não vai ocorrer para você, músico, fazer nada. Agora, a hora que eu fizer, você entra. Entendeu? A hora que eu der um impulso, você entra de qualquer maneira. Né? Então, é isso daí. Então, é aqueles 2%. Né? Esses maestros que são muito performáticos, tem todo tipo de maestro. Né? Você senta no Google lá, e dá um Google e começa a mostrar vários maestros. Tem desde maestros que regem com o olho fechado,
Herbert von Karajan, por exemplo, ele rege com o olho fechado, né? Mas aquela orquestra que ele rege, Cacheta, ela toca sozinha, né? Pode reger com o olho fechado, porque a Filarmônica de Berlim é uma maravilha, né? É uma orquestra. Tem maestros que sapateiam em cima do palco, Leonard Bernstein, por exemplo, né? Ele faz. E tem maestros como o meu professor, né? Que simplesmente são absolutamente econômicos, eles são minimalistas. Sérgio Celibidache, né? São minimalistas, o gesto dele é mínimo, né? Tem uma outra coisa na regência, Cacheta, que as pessoas, e às vezes até maestros menos experientes não sabem, a importância do olho, né? Não é só o braço que rege, o olho também, né? Quando o maestro se prepara muito mal para reger, e ele precisa ficar lendo a partitura, porque se ele não lê a partitura, ele não sabe direito onde ele está, né? Ele já perde aí uns 30% da regência, né? Então, por isso que é muito importante os maestros estudarem mesmo, antes de se colocar na frente da orquestra, estudar cada partitura, saber naquele momento, quem que vai entrar? É a flauta. Então, dá entrada para a flauta e não para a tuba. Você entendeu? É o primeiro violino, então vamos entrar o violino e não para o violoncelo. Você entende? Saber isso, muito bem sabido, para poder desgrudar o olho da partitura e poder olhar para o músico. Quando você olha para o músico, isso é uma coisa que eu aprendi depois de muitos anos como maestro. Quando você olha para o músico, você retém a atenção daquele músico. E aquele músico olha para você e presta atenção nos mínimos detalhes que você fizer na gesticulação. Entendeu? Então, você está regendo, está olhando para o músico, de repente você faz isso aqui, o músico já entendeu. Né? Ao passo que, se você enfiar a cara na partitura e fizer isso aqui, a atenção do músico vai estar desviada para outra coisa. Sei lá, para a luz no teto do palco, ou para alguém lá na plateia que o músico está olhando, entendeu? A visão é muito importante. A visão ela é muito importante. Tanto que você vê que você tem pianista cego, você tem flautista cego, você tem violinista cego, mas você não tem maestro cego. Né? Não acontece isso. Porque o maestro cego ele vai perder um instrumento muito importante, que é a visão. E essa consciência, Cacheta, ela só chega ao maestro depois de muito tempo de prática. Né? Que você já é senhor da situação, você sobe no pódio, né? Você já é senhor. Tem uma outra coisa que a gente não falou também, mas eu vou tocar nesse assunto, a importância do músico reconhecer no maestro uma autoridade. Imagine um maestro que não tem autoridade, imagine aquele professor que entra na sala de aula, está uma bagunça na sala de aula e continua a bagunça mesmo com a presença do professor. Você entendeu? O que acontece com a orquestra? Quando eu comecei minha carreira, a primeira vez que eu me coloquei na frente de uma orquestra, eu não tinha 18 anos, eu não tinha 20 anos ainda. Né? Regindo uma orquestra com senhores com 60 anos, 50, eles olhavam para mim, estava escrito no olho deles: o que é que você pode ensinar para mim que eu já não sei? Ou, eu é que posso ensinar para você, não você que pode ensinar para mim. Você é muito jovem, você é muito criança, você tem tudo a aprender. Essa fase é muito difícil, Cacheta. É uma fase muito difícil. Como é que você vence isso? Primeiro, com os anos de prática. Né? Demora um pouco. Mas tem uma outra coisa que é muito importante. Se você se coloca na frente de uma orquestra e o músico percebe que, mesmo sem muita experiência, você tem algo importante para dizer, que a sua regência está conseguindo tirar um som bonito da orquestra, aí você já começa a conquistar a orquestra. Né? Mas, com o tempo, evidentemente, vai se espalhando a sua fama, ou de ser bom ou de ser ruim.
né? Ou de ser educado no trato do músico, ou de ser mal educado, né? Porque tem maestros que são muito mal educados, né? Porque tinha uma época, década de 50, que foi quando eu nasci, que os músicos aqui no Teatro Municipal, por exemplo, eles vinham da boate direto para o ensaio de manhã, entende? A carreira do músico não era estruturada como é hoje. A carreira do músico hoje, você presta um vestibular, por exemplo, aí na USP, entende? Entra no departamento de música, você entendeu? Você faz todo um curso, você se forma, depois você pode fazer mestrado, você pode fazer doutorado. Então, hoje o músico tem uma formação acadêmica que os músicos da época que eu nasci não tinham. Você entende? Eram músicos que vinham da boate, saíam da boate e chegavam 9 horas da manhã no Teatro Municipal para fazer ensaio. Entende? A situação era muito diferente e os maestros naquela época, muitos maestros tratavam o músico, sabe, como qualquer um. Não tinham respeito, né? Pelo músico. Tem histórias muito curiosas de grandes maestros, como Toscanini, Arturo Toscanini, foi um grande maestro, mas ele era um cavalo com a orquestra, você entendeu? Tem gravações dele xingando o músico no meio do ensaio e coisas assim. Hoje é muito diferente. As orquestras são sindicalizadas. Você não pode passar 1 minuto do tempo de ensaio. O tempo de ensaio são 3 horas, com intervalo de 20 minutos. Né? A partir do momento que você passou do tempo de ensaio, já começa a contar hora extra para os músicos na orquestra. Né? Então, e se você também não conhece as regras da civilização para tratar os músicos, você pode ser processado pela Associação de Músicos da Orquestra. Né? Então, a nossa carreira, a carreira de maestro, hoje, Cacheta, é muito diferente, evoluiu muito. Evoluiu bastante. Legal. Bom, eu queria ressaltar que o Jamil, ele, além de tudo, ele é premiadíssimo aí, né? Ele foi eleito, acho que pelo menos 4 vezes como melhor 4 regente vezes. pela PCA, né? Que é a Associação Paulista de Críticos de Arte. Apresentava, não sei se apresenta ainda, o programa na Cultura FM. Apresentei na TV Cultura o primeiro movimento e apresentei até 6 meses atrás, nessa história da pandemia eu parei, o programa Intérprete na Rádio Cultura. Eu fiquei somando no total, deu uns 10 anos de rádio e TV. Legal. Gemo, eu queria aproveitar aí os nossos próximos minutos. A gente, humildemente, bolou um quadro para que houvesse perguntas objetivas e, se possível, respostas curtas. Tá bom. Eu tomei a liberdade de organizar 2 grandes blocos, um sobre música clássica em particular e outro sobre música em geral. Podemos? Vamos lá. Vamos lá. Bom, sobre música clássica em particular, qual a sinfonia que você mais aprecia, João? A que eu estou regendo no momento sempre, eu não tenho nenhuma obra de preferência, não. Mas eu aprecio sempre a música de qualidade. Ok. Pergunta, entenda como delicada. Qual a melhor orquestra que você regeu? A orquestra que eu criei, a Orquestra Experimental de Repertório que eu criei em 1990, na gestão da Luiz Erundina na época. Legal. E qual a melhor orquestra que você já ouviu tocar? Que eu já vi tocar? É. Pessoalmente, você está falando? Sim. Tá. A Orquestra do Concertgebouw, de Amsterdã, na Holanda. Okay.
Eu assisti até um filme recentemente e acaba versando sobre essa questão. Por que ainda se tem um número pequeno de maestrinas, né, no Brasil e mundo afora, em comparação ao número de maestros? A carreira de regente era uma carreira muito machista, né? Muito machista mesmo. Agora está acabando isso daí, né? Então a quantidade elas gostam de ser chamadas agora maestras, não maestrina. Agora tem que chamar de maestra. Tem aumentado muito, viu, Cacheta? Tem aumentado muito. Na minha orquestra, por exemplo, mês passado foi uma maestra que regeu. Eu já tive assistente por alguns anos também, maestra. Você entende? Então está aumentando bastante. Legal. E agora sobre música em geral, qual é a canção aí, a música preferida para você ouvir? Você está na sua casa... Mas é música popular ou erudita? Qualquer uma. Se você tivesse que escolher uma música agora para tocar depois do seu almoço aí, que música seria essa? Também é a mesma coisa como sinfonia. Tem muitas. Mas eu, por exemplo, eu sou no caso da música popular, que eu também fiz música popular há muitos anos, né? No caso da música popular, é Elis Regina cantando Fascinação. Para mim é um grande momento. Legal. O Jamo, qual que é o instrumento mais difícil de se tocar? Todos. Tá? Todos. Instrumento mais difícil de se tocar bem são todos. São todos. Okay. Uma outra questão, muitas orquestras têm optado por repertórios mais populares, né? Você, inclusive, nas suas orquestras. Sim. E, a princípio, com o objetivo de atrair um maior público. Você acha que isso é bom? No meu caso específico, Cacheta, o que acontece? Eu criei uma orquestra que se chama Experimental, de repertório, né? Isso foi criado em 1990 e, na época, todo mundo estranhou muito esse nome, porque não era sinfônica nem filarmônica, porque as orquestras são ou sinfônica ou filarmônica, né? E eu criei uma orquestra chamada Experimental de Repertório. O que é Experimental de Repertório? Experimenta repertório, lança novos repertórios. Então, a orquestra que eu dirijo, ela toca desde as obras mais conhecidas até as obras desconhecidas completamente, né? Então, eu coloquei, em 1984, Hermeto Pascoal tocando com orquestra. Você entende? Então, eu acho que isso reflete... Desculpa se me alonguei um pouco mais, mas eu preciso. Isso reflete a minha visão de uma orquestra. Eu acho que a orquestra ela tem que mirar a qualidade, mas ela tem que mirar a diversidade também. Legal. E por fim, Jamo, a questão do negócio orquestra, né? Uma orquestra, a princípio, precisa de mantenedores, né? E a orquestra precisa de músicos, quem sabe, entusiasmados com bons salários, né? Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Então, essa talvez seja a única frustração que eu levei de Piracicaba, né? Porque eu me dediquei muito aí à Orquestra Sinfônica de Piracicaba, a OSP, né? E eu fiz uma reestruturação enorme na orquestra, né? Na época até foi meio complicado fazer isso, porque eu fiz testes em todo mundo, muita gente não passou nesse teste, entraram novos, mas a partir daí a orquestra passou a ter projeção que nunca teve antes, né? Tocou na TV Cultura, tocou na Sala São Paulo mais de uma vez, tocou no Festival de Campos do Jordão mais de uma vez, né? Mas eu terminei meu período como maestro efetivo da orquestra, né?
fiquei 5 anos aí, né, fazendo a orquestra, sem conseguir melhorar o salário dos músicos da orquestra da maneira como eu gostaria, apesar de Piracicaba ser uma cidade rica, né, e ter uma prefeitura rica também, né, mas eu não consegui. Mas hoje, a carreira de orquestra, ela é muito bem remunerada, né? Músico que toca numa USESP tem um nível salarial 15, 17 mil reais, né? Pelo menos, né? Para os músicos de fila, que a gente chama, né? Então, são salários muito, muito bons, né? Agora, evidentemente, o Brasil não conseguiu, Cacheta, evoluir para uma situação em que a iniciativa privada tenha uma responsabilidade maior, aliás, sobre a manutenção dessas orquestras, né? Veja o que está acontecendo com a Lei Rouanet, Cacheta, né? A Lei Rouanet hoje é impeditiva. A Lei Rouanet não existe mais para amparar as iniciativas artísticas, né? Limitação de cachê e coisas assim, né? Ela prejudicou, ela dificultou o acesso das empresas ao apoio da arte, né? Nesse ponto, por exemplo, Piracicaba foi uma coisa muito boa, porque desde o começo a gente teve várias empresas piracicabanas apoiando a Orquestra Sinfônica de Piracicaba. Porque se fosse depender só da remuneração que a prefeitura pagava para a orquestra teria existido? Teria. Mas teria feito concerto todos os meses? Não teria, porque não teria condições financeiras para isso. Então, a gente só conseguiu porque várias empresas aí, Piracicaba é um polo industrial, né? Várias empresas ajudaram. Então, eu acho que, nesse ponto, o Brasil ainda está engatinhando, Cacheta, porque se você vai nos Estados Unidos, acontece justamente o contrário. Não é o governo não é o governo que mantém as orquestras, é a iniciativa privada, né? O que o governo faz é dar uma pequena parcela do que as orquestras precisam para sobreviver. E olha só que interessante, Cacheta. O governo dá justamente para aquelas orquestras que são muito boas, mas ainda não são tão famosas, a ponto de poder faturar uma bilheteria boa, a ponto de vender suas gravações. Hoje, evidentemente, está na internet, né? Porque acabou essa coisa do bolachão, né? Hoje em dia, as orquestras vendem os acessos aos seus concertos na internet, né? A poder fazer turnês pelo mundo, etc. Então, as orquestras que são boas, mas que estão lutando por um lugar ao sol, são justamente aquelas orquestras que conseguem mais dinheiro do governo americano. Quando a orquestra já é muito famosa, a Filarmônica de Nova York, Boston, essa coisa, é a iniciativa privada que mantém. Legal. Bom, o Jamo, estamos chegando aí bem próximos do final, e um penúltimo passo aí, eu gostaria que você compartilhasse conosco como são as suas escapadas para Piracicaba. Quando você volta para Piracicaba, o que você gosta de fazer, locais que você gosta de visitar, pessoas que você gosta de conversar. Você sabe que a morte da minha mãe foi muito, muito dura para mim, né? Não apenas pela doença, a doença dela foi uma coisa terrível. E logo depois que ela morreu em 2019, né? E a pandemia começou em 2020. Então, logo depois da morte da minha mãe, veio a pandemia. E aí eu não fui mais para Piracicaba, porque a gente não sabia, o nosso conhecimento na pandemia, no início da pandemia, era muito pequeno, né? A gente achava que só dando a mão para uma pessoa a gente já pegava Covid, né? Era uma coisa impressionante. E aí eu fiquei trancado aqui na minha casa, 2020, 2021, né? E agora, a partir desse ano, é que voltou a atividade presencial, o Teatro Municipal também voltou à atividade presencial. Mas quando eu vou para Piracicaba, Cacheta, eu
nunca deixo de visitar o Rio Piracicaba. Nunca. Nunca, né? Minha atividade predileta é andar ali na beira do Rio Piracicaba de tardezinha, principalmente quando está um tempo quente, gostoso, né? Comer um peixe ali na Rua do Porto. Então, eu gosto muito. Quando eu vou à igreja, eu não sou uma pessoa religiosa, né? Mas eu sou uma pessoa de fé. Sou uma pessoa de fé. Então, eu continuo curtindo as minhas idas à Igreja dos Frades, né? Eu me sinto muito bem lá, porque eu fui criado lá dentro, com a minha mãe, com a minha tia, com a minha família. As missas de domingo eram sempre... A gente morava perto da catedral, mas a gente não ia na catedral, a gente ia na Igreja dos Frades, né? Então, eu vou lá, eu vou na agronomia, eu vou correr na agronomia, você entende? E fico por lá. Então, são esses pontos de Piracicaba, e estou admirado de ver como a cidade virou um polo turístico fortíssimo, né? A quantidade de restaurantes, de cafés de alto nível, né? que a cidade tem. Então, é assim, é isso que eu faço, mas é tudo muito recente, Cacheta, porque a orquestra ficou desativada há muito tempo, né? A maior parte da pandemia, a orquestra não podia tocar, porque orquestra é aglomeração, não tem maneira de você fazer, né? Claro, a gente teve um período que a gente só podia pôr 20 músicos no palco, né? A Orquestra de Piracicaba tem quase 60 músicos, só podia pôr 20 no palco por causa da aglomeração, e tinha que pôr todos aqueles acrílicos, né? Para poder isolar um músico do outro. Não podia dois músicos sentar na mesma estante, cada músico tinha que ter a sua estante separada, e todo mundo tocando de máscara, menos os sopros, porque o sopro não dá para soprar com máscara, entende? Então, era atividade muito assim. E no público também era uma tristeza, porque você só podia pôr 20% da lotação de um teatro. Era muito pouquinha gente assistindo, né? A orquestra, porque não podia mais. Aí foi melhorando, e agora a gente está vivendo uma fase um pouco melhor, apesar das notícias muito preocupantes da volta da Covid, né? Principalmente aqui em São Paulo. Então, em Piracicaba, eu tenho meus pontos de preferência, que eu vou, né? E, sobretudo, visitar a minha família que ainda está lá, a minha tia Ivone, que está lá, minhas primas, minha irmã, né? Que ainda está em Piracicaba. Fico em hotel, eu não quero dar trabalho para ninguém, eu tenho meu hotel de preferência, onde eu fico, aqui em Piracicaba, fico lá e saio de lá para fazer minhas visitas, né? Dos meus amigos dessa época, eu não vejo mais ninguém. Muitos deles foram embora de Piracicaba, estão morando no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo, em outros lugares, né? Ficou talvez o João Batista, que é médico, né? Psicólogo aí em Piracicaba, e com ele, de vez em quando, eu saio, né? Mas não é só. A maior parte, como eu já estou idoso, né, Cacheta, 71 anos, né? Tem alguns que já morreram, outros que saíram da cidade, enfim. Mas eu sou um piracicabano fiel à minha cidade, sabe? E de vez em quando eu passo umas vergonhas, Cacheta, porque um lugar que eu não deixo de visitar é o mercado, né? É lá que eu vou comer meu pastel. Isso, mercado, para mim, é sagrado. E quantas vezes eu não encontro com colegas que estudaram comigo no Sudminute, né? E eu vejo a pessoa, eu não lembro o nome, eu não sei. Ai, Jamo, lembra? Nossa, eu estudei na sua classe, lá no Sudminute, lembra que a gente aprontava na aula de religião? Você entende? Então, mas eu também não tenho muita boa memória. A minha memória toda eu gasto na música, Cacheta. Muitas vezes até parentes meus esqueço o nome, você entende? Mas eu não fico trancado em casa não, em Piracicaba, eu realmente saio. Por isso eu estou muito feliz que a pandemia deu um respiro agora, que dá para a gente sair, dá para ir no mercado, circular naquele mercado, ver todas aquelas frutas, aqueles legumes, né? Enfim, eu sei que tem aí os negócios modernos, né? De frutas, legumes, etc., mas eu vou no mercado, né? É lá que é o lugar que eu gosto de ir, né?
Os lugares tradicionais, né, Cacheta? Os lugares tradicionais. Mas eu não tenho certeza, acho que você sabe disso, que Piracicaba te quer muito bem, né? Muito obrigado. Eu me lembro com muitas saudades, você falou de aglomeração, foi antes da pandemia, você regeu a orquestra no Gramadão da Exalc, você deve estar lembrando disso. Então, 3.000 pessoas assistindo. Foi algo fantástico, assim, né? E você sabe que é uma tradição que pegou, né? Pegou. Aproveita-se daquela estrutura montada para sempre trazer algum número musical importante, normalmente através de uma orquestra. Só o Engenho, Cacheta, o Engenho é uma preciosidade. Sim. Que cidade que tem um lugar como o Engenho à beira de um rio, você entende? Com uma ponte pêncil que liga com o outro lado da avenida. Quer dizer, o potencial turístico, eu sempre tentei vender a ideia aí para os administradores da orquestra de fazer pacotes, da pessoa vir para Piracicaba, né, no sábado, almoça ao Porto e assiste o concerto. Né? Tem 2 horários de concerto, das 5 às 7 da noite, né? E fazer tudo isso um pacote turístico, né? Para Piracicaba. Você vai num festival de Wagner na Europa, você compra não apenas a resta da ópera, mas o jantar também, você entende? E todas essas coisas. Piracicaba é uma cidade abençoada por Deus, eu falo sempre isso. É uma cidade abençoada e eu acho que a cidade está melhorando. Ela está deixando um pouco aquele ranço interiorano, né? Deixando o lado bom do interior. O lado bom do interior, você entende? E se abrindo para as novidades, para as coisas novas, porque esse é o lado bom, você entende? Você se abrir para as novidades, fazer a cidade se antenar com tudo que está acontecendo, né? E agora, a Orquestra Sinfônica de Piracicaba, ela tem uma grande responsabilidade nisso, sabe? Ela está levando artistas importantes para Piracicaba, né? O público todo mês tem um concerto bom, agora já está no Teatro Dr. Lôcio Neto, né? Antes era só no Engenho, porque o Lôcio estava reformando, né? Então, não precisa ficar vindo para São Paulo para esse concerto. Todo mês tem um bom concerto, com um bom maestro, um bom solista em Piracicaba, né? Então, eu acho que a cidade está vivendo um momento muito propício, sabe? E eu cumprimento os piracicabanos e até convido os piracicabanos a apoiarem as coisas da terra, porque antigamente não era assim. A pessoa queria ir num cinema, vinha para São Paulo para ir no Cinerama, ou vinha para São Paulo para assistir um concerto, ou vinha para São Paulo, né? Começar a reconhecer as coisas da terra, né? As coisas boas, e são muitas coisas boas que Piracicaba tem. Legal. Bom, o Jamo, daria vontade da gente continuar a nossa conversa ad eternum aí. Aliás, gostaria de dizer para você a admiração que eu tinha pelo seu pai, viu? Muito obrigado. A admiração que eu sempre tive pela erudição dele, pela pessoa que ele era, e sua mãe também, evidentemente. Sua mãe estava sempre em casa, minha mãe na casa da sua mãe, né? Mas pela erudição do seu pai, pela pessoa esclarecida que ele sempre foi. Bom, nós somos extremamente gratos aí ao seu tempo, à sua delicadeza, né? Foi um prazer estar aqui, foi um prazer. Nos atender. E daí, Jamo, é o seguinte, nós temos dado uma lembrancinha para os nossos entrevistados aqui. Uhum. E, então, existe um efeito especial aí. Eu vou colocar a sua lembrancinha aqui no chão e vou apertar um botão aqui e você vai perceber que ela vai aparecer já sem o embrulho no seu escritório. É uma mágica. Vê se aparece aí. É uma mágica. Vamos ver. Aqui. É uma mágica, é uma mágica. Então, se quiser ler, pode ler o que está escrito aí nele. Jamil Maluf transformou sua história de vida em um show na segunda temporada do EAI Talk Show 2022
E tem um código QR aqui embaixo. Esse código QR, o que aparece se eu encostar meu celular nele? Ele vai trazer um pouco aí da sua biografia. Olha, que maravilha, que coisa linda. Eu vou, o Cacheta, eu vou pôr em cima do meu piano, hein? Pode pôr. No lugar onde fica meu ângulo de visão. E Jamo, o objetivo desse projeto, desses programas de entrevista, eu tenho certeza que isso está sendo alcançado com a sua entrevista, porque acho que temos certeza aí que a sua história de vida, né, ela vai se tornar uma inspiração aí para diversas pessoas. É esse o nosso objetivo, compartilhar trajetórias como a sua, né, e que isso sirva de incentivo para a formação aí de... Eu procuro não decepcionar, primeiro a mim mesmo e depois as pessoas com quem eu me relaciono, com quem eu trabalho, né? Porque o que a gente faz é isso, né? O que a música faz? A música faz é levar beleza para as pessoas, né? Enquanto eu estiver conseguindo levar, estarei dando o meu melhor, né? Enquanto a minha saúde permitir, enquanto a minha idade permitir, eu estarei dando o meu melhor. E agradeço muito a você, agradeço a sua equipe, aliás, simpaticíssima equipe, as meninas que entraram em contato comigo. Parabéns por esse programa, porque acho um programa, a pessoa que assiste um programa com esse sai com uma quantidade de informação que é maravilhosa, né? Que a pessoa realmente vai acrescentar, principalmente se alguém gosta de música, né? Vai conhecer mais a respeito de música, de tudo que está ligado ao mundo da música. Então, eu agradeço muito ter sido escolhido também para essa entrevista. E depois me conte aí se o pessoal gostou da entrevista, me dá um feedback que eu vou ficar muito, muito feliz, que eu agora só volto a reger em Piracicaba em setembro, né? Então já está um pouco longe ainda. Legal. Então, mais uma vez aí, o nosso agradecimento, né? Muito obrigado, Cacheta. E espero encontrar com você na Rua do Porto. Pois é, a gente vai se ver. A gente vai. Eu vou olhar para sua cabeça branca, vou identificar, você olha para a minha, identifica também. Felicidades aí para vocês. Muito obrigado. Um beijo aos piracicabanos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E para você que quer continuar a acompanhar o nosso E aí Talk Show, recebendo informações sobre temporadas, sobre entrevistados, cadastre-se na nossa lista de e-mails que está disponível no nosso site. E não deixe também de se inscrever no nosso canal do YouTube e ativar as notificações. Em nome da equipe do nosso programa, o nosso agradecimento especial aí ao PSEG, a Santeri Farmácia Humanizada, a Vila Bela Acabamentos, a Arquitetura Ricardo Chaim e a Adelinte Locação de Bicicletas Elétricas e Entregas Sustentáveis. São todas instituições que patrocinaram essa segunda temporada e possibilitam aí que nós nos vejamos no próximo episódio. Até lá! O livro E aí, Professor Caixeta traz os melhores momentos da vida de José Vicente Caixeta Filho, dividido em 60 marcos, uma alusão ao seu 60º aniversário, idade na qual pretende se aposentar. Professor titular da Exalc-USP, Caixeta se consolidou como uma referência nacional e internacional em seu tema de pesquisa, logística agroindustrial. Criou e coordena o grupo de pesquisa e extensão em logística agroindustrial,
Social, Exalc-Log, e entre 2011 e 2014 dirigiu a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a Exalc-USP em Piracicaba. Confira o registro desta jornada inspiradora. Acesse o site iaitalkshow.com.br e adquira o seu exemplar. Você pode ainda garantir 30 minutos de aconselhamento online com o professor Caixeta ao adquirir 10 exemplares e 2 vagas em treinamentos do Grupo Exalc-Log, caso opte por 100 exemplares. Todos os honorários referentes aos direitos autorais serão destinados aos projetos sociais da MUCAP, ONG Piracicabana, que constrói casas populares. E continuando os planos pós-aposentadoria do professor Caixeta, prestigie agora a 2ª temporada do programa E aí Talk Show.